pessoal, bem-vindos ao darkfoxonline.com e hoje nós temos aqui o review do aparelho que a gente fez o unboxing há pouco tempo, que é o Motorola Moto E 2015. Primeira observação a respeito desse aparelho é que a gente testou aqui o Moto E 2015 Colors, que é o XT1523. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque além dos belos acessórios que são para proteger a lateral e tal, ela tem algumas diferenças em relação aos outros aparelhos da linha. Por exemplo, se você for querer comprar o Moto E 2015 3G, você vai ter uma geração anterior de processadores. Então, o desempenho dele vai ser diferente. Portanto, tenha isso em mente. Nós testamos o Moto E 2015 Colors, o 1523. Portanto, se você comprar o 3G, é capaz que você tenha um pouco menos desempenho em comparação a esse, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês como é que ele é, né, o hardware dele propriamente dito. Esse aparelho ele conta com uma câmera frontal, né, algo que fez falta no Moto E anterior. Então a tela dele é uma tela de 4,5 polegadas que é HD, a resolução é 960 por 540. A câmera frontal dele é uma câmera VGA, portanto não espere melhores imagens nesse aparelho. Você só vai conseguir tirar fotos ou vai conseguir fazer chamadas de vídeo de forma aceitável. Você não vai ter imagens de qualidade. Você tem a saída de som e os sensores na frente. Atrás você tem uma câmera que é de 5 megapixels. A observação que a gente deixa aqui é que esse círculo em volta da câmera não é um flash ring como veio no Moto X 2015, então não se iluda achando que é um flash. Ele não tem flash, ele não vai servir para você bater foto no escuro, a não ser que você tenha luz para poder tentar bater uma foto decente. Do lado você tem um microfone para cancelamento de ruídos e a logo da Motorola, nada mais que isso. Numa lateral a gente tem os botões de volume e liga-desliga. Embaixo a entrada para micro USB. Do lado, desse lado de cá, nada. E em cima uma entrada para fone de ouvido 3,5. A primeira observação que a gente tem aqui com relação à estrutura do aparelho é que ele não tem bateria removível. Então, essa estrutura plástica aqui, na verdade, ela não é uma estrutura de proteção ou só de design propriamente dito. Ela também oculta as portas do aparelho. Então, quando eu tiro, a primeira coisa que eu vejo aqui na lateral, que a princípio não teria nada, são as entradas para cartão de telefonia. E aí eles são cartões micro SIM, não é nano nem é normal, é o do meio. E uma entrada para cartão micro SD até 32 GB. E aqui vocês podem ver que é completamente lacrado. Ele vem com mais duas, na verdade ele vem montado com branco e vem com essa verdezinha aqui, né, que é a que eu escolhi para usar e mostrar aqui no review, e vem com uma lilás. Com relação ao hardware dele, ele tem um processador, como eu disse, Snapdragon 410, que é um quad-core 1.2 GHz. A memória RAM dele é 16 GB, tá? E aí quando a gente fala em 16 GB, é aquela velha história, 16 GB antes de colocar qualquer coisa nele. Então quando a gente pega e olha o armazenamento dele, a gente vai ter disponível 12.26 GB. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá aí, 12.26 GB.
O que é um espaço muito bom em comparação à geração anterior, que era praticamente nula. A memória RAM dele é de 1 GB, tá? Ele tem, como vocês viram aqui do lado, esse modelo é dual chip e é dual chip 4G, tá? Como eu já falei, a tela é uma Quad HD 4.5 com 960 por 940 pixels. As câmeras frontal é uma VGA e a traseira 5 megapixels. Esse aparelho não possui NFC, então se você busca um aparelho com NFC, você já pode tirar ele da lista. E ele possui uma bateria de 3.000, não é o Moto Max, 2.390 mAh. Essa bateria, ela não deixa na mão, tá? De maneira geral, a gente costuma fazer teste aqui com Asphalt 8 e com execução do que consome, a gente normalmente consumiria no dia a dia. Em jogo, rodando Asphalt 8 em qualidade, em resolução média, e aí fica a observação de que se você tentar colocar em resolução máxima, ele vai fechar na sua cara. Então, por favor, não tente, você vai passar raiva quando isso acontecer. Em resolução média, ele conseguiu ir de 100 a 0, na verdade, em um pouco mais de 4 horas. Já em execução de TV, vídeo ou rádio FM, a gente fez os três, né? A gente botou uma carga só para TV, uma carga só para rádio, uma carga só para vídeo. E o vídeo de excelente qualidade. Ele rendeu facilmente 6 horas. Lembrando, esses testes sempre são feitos conectado em Wi-Fi. Então você... Daniel, eu andei com ele, estava jogando, utilizando 4G e ele durou muito pouco. É porque o teste que eu fiz, ele foi feito baseado no Wi-Fi, que é uma conexão estável. Quando você sai da conexão Wi-Fi e coloca numa conexão de 3G ou 4G, isso vai ser uma verdadeira roleta russa que você não sabe qual vai ser o resultado preciso, porque você depende da qualidade da sua operadora. Com relação ao desempenho em si, ele no AnTuTu ele fez 23 mil pontos, um pouco mais na verdade, 23.137 pontos. É uma pontuação satisfatória, levando em consideração que é um aparelho, apesar de um pouquinho caro, né, atualmente, mas considerado um aparelho de entrada da marca, né? Ele está caro hoje porque ele é um aparelho que chegou há pouco tempo. Então, é um desempenho aceitável. Com relação à funcionalidade, esse aparelho ele veio com algumas evoluções interessantes. A mais legal que teve foi o fato de ter a notificação com a tela em espera e algumas funcionalidades de chip que já são padrões da Motorola. A primeira que eu achei interessante foi o fato da câmera rápida, né? Câmera instantânea da Motorola, na qual a gente gira com o pulso e ela abre a câmera automaticamente. E aí vocês podem até ver que a câmera com iluminação é até que aceitável, tá? A câmera frontal ela também pode ser ativada mediante a girada dupla do pulso, mas eu não vou colocar porque eu não sei que hora vocês estão assistindo, vocês podem se assustar com a minha cara. Com relação a telefonia, ele também traz umas opções interessantes que eu vi no Moto G e também vi aqui nele. Principalmente a parte de economia em ligações, né? Você, além de você poder fazer a configuração para que
porque eu tô com ele em modo avião. Mas aqui nessas opções relativas assim, você tem duas opções. Você tem a opção de colocar o aparelho para reconhecer qual é a sua operadora e, consequentemente, ele vai analisar a tua agenda e vai falar, você usa, sei lá, operadora A e operadora B, para não fazer comercial para nenhuma. Você utiliza a operadora A e a operadora B e você está ligando para uma pessoa que usa a operadora B. Então eu vou ligar com o chip da operadora B que vai te economizar dinheiro. E isso acaba facilitando, né, financeiramente e também na hora de você fazer uma ligação, porque tem horas que você não está com paciência para ficar, pera, fulano usa a operadora 1, operadora 2, e eu tenho que usar com chip 1, com chip 2. É complicado e a Motorola criou uma facilitação nesse aspecto. Isso daí é algo que as outras marcas também têm implementado, inclusive foi algo que eu citei no review do A3. Outra coisa que chamou a atenção foi o fato de você configurar para colocar prefixo rápido, né? Prefixo fácil. Você configura e ele escolhe automaticamente o prefixo na qual você deseja que seja configurado. E você acaba tendo algumas opções aí também de economia. A tela, ela é satisfatória, ela não deixa na mão e de maneira geral ela não tem, você não consegue ver muito detalhe de pixel ou coisa do gênero. Para você consumir multimídia, não deixa na mão, te atende bem. Como vocês podem até ver, deixa eu botar aqui de repente um papel de parede que seja mais colorido para ajudar vocês a visualizarem isso. Pronto, eu vou dar um zoom aqui na tela. Vocês conseguirem, se a câmera não me trollar, não, trollou. Pronto. Dá para ter uma certa noção. Ela, de maneira geral, ela não pixeliza e ela tem uma qualidade de cor satisfatória. Com relação a jogo, como eu disse, a gente testou com o Asphalt 8. Obviamente eu estou no Wi-Fi aqui, no offline, ele não vai rodar, mas eu testei o Asphalt 8 com brilho no máximo e ele rendeu 4 horas. Deixa eu abaixar aqui o volume. Ele rendeu 4 horas sem grandes traumas. E com relação a usar no dia a dia, ele é um aparelho que não deixa na mão, tá? Ele vai te atender bem, a bateria dele, salvo caso você for utilizar de forma que consuma muita bateria, né? Ficar full time conectado na rede 3G, 4G, navegando com todas as sincronizações ligadas, vendo redes sociais direto, talvez ele te deixe na mão. Mas de maneira geral, para o uso intermediário, de você ver e-mail, ver redes sociais esporadicamente, ele não te abandona não. Você não vai precisar de uma tomada. Agora, se você precisa de mais bateria, é bom você levar um power bank ou um carregador na mochila para carregar normalmente. Eu utilizo normalmente quando eu levo saio de casa cedo, levo para o trabalho, no trabalho eu fico com Wi-Fi, depois faculdade e casa. Então, no percurso até o trabalho e após saída do trabalho até em casa, eu fico no 4G e ele aguentou de boa. Eu cheguei em casa com uma bateria, digamos assim, dentro do padrão, dentro do aceitável
para um aparelho 4G e ainda mais dual chip. Como vocês podem ver, no desempenho, na resolução média, o aparelho tem um desempenho satisfatório, ele não engasga, ele pode trazer bons momentos de entretenimento com os jogos aí, sem grandes problemas. No entanto, a ressalva que eu gostaria de fazer é, como todo aparelho de 1 GB de RAM, ele pode deixar na mão se você ficar querendo que ele tenha muito desempenho. Você quer utilizar um jogo, mas você quer utilizar internet, mas você também quer olhar o Facebook. Ele não é a pegada dele. Definitivamente não é essa a intenção dele. Ele é um aparelho para o básico, um pouquinho mais talvez, devido até a pontuação do AnTuTu que a gente viu aí. Então, se você busca um aparelho para fazer e acontecer, pelo amor de Deus, compra pelo menos um aparelho com 2 GB de RAM, tá? Porque senão você vai ficar na mão. O sistema. Esse aparelho ele veio com Android Lollipop já embarcado. A versão é a 5.02. Não há informações sobre o update dele, mas levando-se em consideração o padrão da Motorola de update, muito provavelmente ele deve subir para o 5.1. É oficial? Não. A Motorola, por enquanto, não confirmou aparelho subindo para o 5.1. Há especulações, há teste, gente dizendo que está rolando teste, se tá, se não tá. Isso é uma verdadeira incógnita. Então, por enquanto, ele está no 5.02, já é uma versão bem atualizada para a faixa de preço dele e deve muito provavelmente receber o 5.1.1 talvez. Acho que basicamente é isso. Esse aparelho não tem muito o que comentar, até por causa do fato de a Motorola não alterar muito o sistema, né? A gente tem poucos aplicativos embarcados, a maioria que fui eu que instalei. Então, não tem muito para onde fugir, muito o que dizer. Minha opinião sobre esse aparelho. Esse aparelho, de maneira geral, ele atende muito bem quem busca um aparelho intermediário, como eu disse, um aparelho básico. Um intermediário que eu digo, mesmo, na verdade básico. Intermediário, o cara já vai querer um Zenfone, talvez alguma coisa a mais. Mas se o cara também se entende bem, por exemplo, com o Moto G, talvez se entenda bem com o Moto E, até por causa das evoluções que ele trouxe. Mas em compensação, vai ficar na mão com relação à câmera, porque não tem flash, e a frontal, que é VGA. Se você não busca um aparelho com câmera que seja para você bater foto em festa, em balada e tal, ele é um aparelho bom, mas tenha em mente isso, a frontal é fraca e a traseira também, e sem flash. Aconselho a compra para quem não quer, para quem tem esse padrão, tá? Bom, é isso. Eu deixo aí aberto os comentários no vídeo para quem tenha dúvidas. Eu vou colocar as fotos no post e vou deixar o link também na descrição. Em tempo, de agora em diante, sempre que vocês virem um acessório aqui do lado direito da tela, como é o caso, até está fora do quadro porque eu dei zoom, como é o caso dessa caneca aqui do Diablo. Essa caneca aí foi cedida pelo Videogameria, que é um stand de jogos aqui no Rio de Janeiro, muito legal, cheio de coisa para nerd, para geek. Então é uma super dica que eu dou para vocês, caso vocês morem no Rio de Janeiro, vão conhecer esse stand porque é muito legal. O link deles vai também estar nesse vídeo e nos próximos para quem quiser conhecer, tá bom? Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível. Um abraço, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.